amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu quero crer que nos últimos programas tenha dado uma visão de como surgiu Israel no planalto de Canaã e como os clãs israelitas foram evoluindo numerosamente ou numericamente e depois, aos poucos, transformados em tribos. Isto tudo, ao que parece, no Planalto ou na região montanhosa que era pouquíssimo habitada à época em que este novo povo surgiu. Bem, como todos os povos, Israel teve a sua evolução. Eu estava dizendo ao padre, mas acho que foi no intervalo, não foi ao ar, que apesar de tudo, apesar de todas as vicissitudes, apesar de todos os percalços e sofrimentos, Israel é o único povo da antiguidade que ainda hoje permanece com as mesmas raízes. Eu lhe perguntava, onde estão os romanos, os grandes romanos? São os italianos de hoje. Onde estão os gregos da Idade de Ouro da Grécia, o século V, o século de Péricles, de Atenas? Onde estão os filisteus? Onde estão os edomitas? Onde estão os moabitas? Onde estão os de Damasco? Todos desapareceram e não deixaram rastro histórico, a não ser realidades descobertas pela arqueologia. Mas como tais, como povos, como pessoas que têm uma história, isto não existe a não ser para Israel. Verdadeiramente, este povo estava e está nos desígnios imperscrutáveis de Deus. Notem bem, sobreviveram a 2000 anos de história sem pátria e sem língua, porque o hebraico reconstruído o foi a partir de 1948, modernamente, com a independência de Israel. Apesar de tudo, apesar do extermínio da Segunda Guerra Mundial, apesar do Holocausto, aí estão. São Paulo, na carta aos Romanos, fala que eles se converterão. Agora, quando será esta conversão? Ela abrangerá que número? De que forma? Tudo isto é um mistério ainda para nós. Já falei demais também na introdução. Tranquilo, padre, é sempre bom ouvi-lo. E aproveitando aquilo que o senhor estava partilhando conosco, que todo o povo, padre, tem o seu processo de evolução. Aliás, é isso o que nos torna sempre mais racionais, né? Hoje, a gente decidiu entrar um pouquinho no território do livro dos Juízes. Um livro de 21 capítulos, que é subdividido entre juízes maiores e juízes menores, e que, para além de algumas figuras que já estão mais do que conhecidas no mercado religioso, temos a presença de uma mulher, Débora. Historicamente, isso é possível?
você me faz uma pergunta que não tem resposta. Como responder e em base a quê? Não há como responder isso. Eu diria que algumas figuras de juízes, como Gedeão, por exemplo, podem ter alguma raiz na história. Mas também nunca saberemos quem foram exatamente, o que exatamente fizeram e qual a obra que deixaram. É sempre o mesmo problema. O texto é um texto tardio e nós não temos na antiguidade, a época em que se coloca este livro, nada a partir de que ele possa ser comparado. O padre, o mesmo temos que aplicar a Sansão, por exemplo? Sim. Não, Sansão é totalmente idílico. É totalmente uma força enorme, capaz de derrubar um prédio inteiro com 100 filisteus dentro. Isto é claro que é uma história, mas uma história que tem valor. Os israelitas, com Deus, têm o seu poder. Agora, naquela época, porque nós cristãos não fazemos mais isto. Nós cristãos não podemos mais desejar a derrota dos outros. Nós não podemos esmagar quem quer que seja. Mas isto aconteceu numa época pré-cristã e longe ainda de Jesus. O padre, agora, se é que, olha o que eu vou comentar, se é que essa era dos juízes, bem no passado longínquo se deu, então era o juiz, o líder da tribo, ele que fazia tudo? O texto nos diz que eram juízes temporários, isto é, pessoas que convocavam outros para uma guerra ou para a defesa de Israel. Juízes temporários. Juiz estabelecido, juiz fixo, Israel nunca teve. Então eles mediavam conflitos e davam ordens à comunidade, estabelecia a ordem. É o que nós imaginamos que eles pudessem ter feito. O que é, de modo bem simples, o que é que define, e se há alguma diferença, entre os classificados juízes maiores e os menores? Tem alguma razão de ser ou é apenas uma nomenclatura? Não, os juízes maiores têm um texto maior. Se falam mais sobre eles. Se fala mais sobre tem uma história mais longa. Os juízes menores têm história pequena. Mas essa classificação é nossa, não é deles, não vem deles, ou se classificarem como maiores e menores. Repito, alguma coisa pode ter acontecido, mas nós não temos historicamente como comprovar. Padre, não é lúcido relacionar o seguinte, 2 pontos. Se no passado Israel viveu em tribo, na primeira formação dos assentamentos, muito provavelmente naquela época Israel não pôde ter se comportado assim, como apresenta esses livros. Não entendi a pergunta. Na pré-história, muito provavelmente, antes de ser clã, de ser povo, Israel era tribo. Não, antes de ser povo, não era nada. Não, eles não viviam lá, formavam os assentamentos. Mas isto quando Sim. buscaram um estilo de vida diferente. Exatamente. No Planalto. Exatamente. Não é bom relacionar esse momento com isso que nos apresenta o livro dos Juízes? Eu não vejo como.
Não há Eu não vejo como. O livro dos Juízes pode ser entendido na sua generalidade, mas pegar episódios, digamos, pontuais, com a certeza da historiografia moderna e contemporânea, hoje, a meu ver, é uma tarefa muito difícil, para não dizer impossível. Agora é o nosso intervalo, né? Temos que fazer o intervalo e voltamos.